Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do professor Igor Maqueira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like e puder, faça a sua colaboração, o link já está aqui na descrição. Bom, continuando aqui a parte 2 daquele material fantástico que o meu amigo, doutor ilustre, sumidade em climatologia, o doutor Luiz Carlos Baldissero Molion, ele fez uma criticazinha, para quem não sabe, deu aquela cutucada na parte lá da igreja, o Papa se metendo em tudo, principalmente dessa parte de mudanças climáticas, que mais uma vez eu deixo o recado e o belo ditado que cada macaco no seu galho, não é mesmo? Bom, a primeira parte foi mais um geral assim sobre o clima, também vou deixar aqui, tá certo? Você que já é inscrito no canal, não deixe de conferir, se você não conferiu. E agora apresento a segunda parte, melhor dizendo, o Dr. Molion que apresenta, ele liberou esses dados, falou, professor Igor, pode colocar isso no seu canal. Então, vamos lá. Efeito estufa, ele já comentou a respeito disso em vídeos passados, que eu dividi em duas partes, com a participação de outros mestres, doutores, lá na USP, é um vídeo até antigo, porém bastante atual. Tá? Vamos lá, sem mais rodeios aqui, vou divulgar para vocês. Molion, aquecimento global antropogênico, realidade ou farsa, parte 2, o efeito estufa. Tá? Lembrando que esse material também está no site abim.inf.br/aquecimento global, traço global, traço antropogênico, traço realidade, tracinho ou tracinho farsa barra. A primeira parte foi a respeito do breve histórico do clima. Depois o Dr. Molion colocou a respeito do efeito estufa, mas mais didático, uma maestria fantástica. Ele apresentou o seguinte: o IPCC ele foi criado com um fim específico de demonstrar que as atividades humanas exercem influência significativa no clima global, e não para determinar com transparência as causas físicas naturais do aquecimento entre 76 e 2005. Ou seja, o órgão já nasceu com um viés severo. O pilar principal da teoria do AGA, para quem não sabe, AGA é aquecimento global antropogênico, é o efeito estufa. Pela definição utilizada pelo IPCC da ONU, o efeito estufa se assemelha ao processo que acontece numa estufa de plantas, a chamada casa de vegetação. Os painéis de vidro da estufa permitem a passagem da radiação solar, que é composta de radiação ultravioleta, a UV, radiação visível aos nossos olhos, e da radiação infravermelha, de pequeno comprimento de onda, até 4 micrômetros. A radiação solar aquece as superfícies internas da estufa e estas aquecem o ar e emitem a IV térmica. Ora, o vidro ele é opaco à infravermelha térmica e aprisiona comprimentos de onda superiores a 3 micrômetros dentro da estufa. Muitos acreditavam que esse processo era responsável pela temperatura do ar dentro da estufa ser mais elevada que a temperatura do ar fora dela. Ora, como já se sabia que as temperaturas do ar próximas à superfície terrestre são mais elevadas que as que encontram em níveis mais altos,
passaram a fazer a analogia com o que ocorria na estufa, após o pesquisador britânico John Tyndall, em 1859, ter descoberto que gases como vapor d'água, dióxido de carbono, metano, absorvem a IV térmica. Ora, ou seja, a superfície terrestre aquecida pela radiação solar emite a IV térmica, que é absorvida pelos constituintes minoritários da atmosfera, como o gás carbônico e o metano, CO2 e CH4, chamados gases de efeito estufa, os GE. Estes reemitiriam a radiação infravermelha térmica em todas as direções, inclusive de volta para a superfície, e reduziria a perda de IV térmica para o espaço exterior. Os GE, principalmente o CO2, atuariam como os painéis de vidro da casa de vegetação, vamos dizer assim, entre aspas, aprisionando a IV térmica. Essa seria a explicação para manter a temperatura do ar próximo à superfície terrestre mais elevada que nas camadas mais altas da atmosfera. E a conclusão óbvia que vem dessa definição é que, se as concentrações do CO2, por meio da queima de combustíveis fósseis e de metano, por meio do aumento do número de cabeças de gado ruminante, vaca, ovelha, cabra, aumentarem, mais IV térmica é absorvida pelos gases de efeito estufa, menos IV escapa para o espaço exterior e o clima do planeta se aquece. Ora, contudo, porém e entretanto, essa conclusão dessa definição toda de concentrações de CO2 por meio dos combustíveis fósseis, a queima, etc., é questionável. Isso pode ser demonstrado por pelo menos 4 argumentos. Primeiro, o Robert Wood, em 1909, há 111 anos atrás, provou que a temperatura do ar dentro da casa de vegetação não dependia do aprisionamento de IV térmica emitida por sua superfície e paredes internas. Construiu 2 modelos de estufa, um com cobertura de vidro e outra com cobertura de sal de rocha, quartzo. Contrariamente ao vidro, é transparente a radiação IV térmica. Expôs os 2 modelos ao sol, medindo suas temperaturas internas, e concluiu que as temperaturas finais das 2 estufas foram praticamente iguais, com a pequena diferença de cerca de 1 grau entre elas. Sua conclusão foi que a temperatura do ar dentro da estufa era maior que a do ar de fora dela, não por conta do aprisionamento da IV térmica pela cobertura de vidro, mas porque o ar estava confinado dentro da estufa. Se você não entendeu, simples. Pare o carro num dia bem abafado, bem quente, com os vidros fechados. Mas desligue o ar. Você não vai aguentar de calor. Quando você abre a janela, se iguala. A temperatura que está dentro do carro vai se igualar com a temperatura que está externamente. Mais ou menos, esse exemplo serve muito porque o planeta não é uma estufa, não é. Ele permite ter trocas de massa e energia. Bem, na atmosfera livre, quando o ar é aquecido, ele se torna menos denso, adquire flutabilidade e sobe. O princípio da convecção básica, física básica, transporte de calor com transporte de massa, sendo reposto por ar mais frio vindo das redondezas. Acabei de citar o exemplo do carro. Ou de camadas atmosféricas superiores. Portanto, não se pode comparar o efeito da casa de vegetação com o que ocorre na atmosfera terrestre. Segundo argumento. Ocorreu um aquecimento global entre 1916 e 1945, observado, bem documentado. Não é possível usar a definição de efeito estufa do IPCC
para explicar esse aquecimento, pois as concentrações das emissões humanas de CO2 eram pequenas naquela época, quando comparadas com as atuais. As temperaturas da década de 30 ainda são as mais elevadas já registradas nos últimos 130 anos no hemisfério norte e na Austrália. É bem mais provável, como foi dito, que o aquecimento de 16 a 45 foi natural, causado pelo aumento da atividade solar e a redução da cobertura de nuvens, que é mais ou menos o que ocorreu agora. Os topos das nuvens refletem radiação solar de volta para o espaço exterior. Quando a cobertura de nuvens é reduzida globalmente, que foi o que ocorreu, por exemplo, entre 76 e 2000, de acordo com os resultados do ISCCP, entra mais radiação solar no sistema climático como um todo e o planeta se aquece. Torna-se também difícil explicar o resfriamento ocorrido de 46 a 76, pois as emissões de CO2 e sua concentração aumentaram no pós-guerra devido à expansão industrial. Terceiro argumento: a lei física. Ora, nós temos uma lei física que afirma que a absorção de radiação por um gás diminui logaritmicamente com o aumento de sua concentração. Esse conhecimento científico é, de maneira convenientemente ignorado pelo IPCC, pelos apoiadores do IPCC, pelos apoiadores do AGA e as ONGs que parecem mais um picadeiro de um circo do aquecimento global antropogênico. Com a atual concentração, em mais ou menos, vamos arredondar aqui em 400 partes por milhão, por volume, a ppmv, o CO2 absorve 87% da infravermelho térmica em sua principal linha espectral ou banda de absorção centrada no comprimento de onda 15 micrômetros. Ou seja, a contribuição restante na absorção da IV térmica por essa banda seria de no máximo 13%, mesmo se a concentração de CO2 passar dos 1.200 ppmv, o pior dos cenários futuros de concentração de gases de efeito estufas produzidos pelo IPCC, o RPC 8.5, Representative Concentration Pathway 8,5, que muitos concordam ser impossível de ser atingido com a atual taxa de crescimento de sua concentração. Em 2013, Murray L. Salbe estimou que, aumentando as concentrações de CO2, digamos para 1000 ppmv, 2,5 vezes a atual, o efeito na temperatura global seria de apenas 0,14 graus Celsius. Ora, a média do aumento da temperatura, estimados por alguns outros pesquisadores, como Richard Lindzen, Ian Plimer, Robert Carter, Timothy Ball e David Archibald, não passa de meio grau Celsius. Uma analogia para se entender a redução da absorção da radiação IV térmica com aumento da concentração de CO2 seria a pintura de uma janela de vidro com sucessivas demãos de tinta branca. Após a aplicação da primeira demão de tinta, o vidro ainda permite a passagem da luz. Uma nova demão sobre a primeira reduz ainda mais a passagem. E assim sucessivamente até que o vidro fique opaco e demãos de tinta adicionais não terão efeito algum, pois o vidro já não permite a passagem da luz. Ora, finalmente, é a explicação que a mecânica quântica apresenta com relação à absorção de IV térmica pelo CO2. A atmosfera terrestre, pessoal, é composta de nitrogênio, conceito básico, ensino fundamental lá da titia, né? Nitrogênio, que é o N2, 78%, oxigênio está na casa dos 21%, e o argônio 0,9%, um gás nobre. E 3 desses gases constituem 99%, esses 3 gases, né, constituem 99,9% do ar. CO2, 0,04%. É patético, né? Existem, portanto, cerca de 2.500 moléculas desses gases para cada molécula de CO2. Ora, sabe-se que a molécula de CO2 ela é poliatômica,
mais de 2 átomos e sem polaridade. Ela absorve a radiação IV por meio de sua rotação ou vibração de seus átomos. Ao absorver um quantum de radiação IV térmica, a molécula de CO2 passa de seu estado básico para o estado energético mais elevado, vibra ou roda e se choca com algumas das 2.500 moléculas à sua volta, transferindo a energia IV absorvida por meio da colisão e retornando ao seu estado básico. A mecânica quântica afirma que colisões inelásticas são 10.000 vezes mais eficientes para trazer a molécula de CO2 de volta a seu estado básico do que sua emissão de IV. Portanto, se a molécula de CO2 normalmente perde a energia absorvida por meio de colisões, ela não pode emitir radiação IV térmica e aquecer a superfície terrestre, como explica a teoria do H defendida pelo IPCC. Ora, não há dúvida de que o CO2 não tem nada a ver com escalas, mudanças de temperatura global. Porém, a sua concentração atual é tão minúscula e tão pouca que é impossível medir sua contribuição para esse suposto aquecimento do ar, que é uma mistura gasosa de N2, O2 e AR, que se aquece como um todo e irradia a infravermelha térmica em direção à superfície terrestre. Ora, em outras palavras, na hipótese ridícula de se retirar todo o CO2 da atmosfera, as temperaturas do ar na superfície terrestre seriam semelhantes às de hoje. Para piorar, para melhorar, o CO2 não é um gás tóxico ou venenoso, é o gás da vida. Mas quando eu falar aqui, para piorar, esse pessoal coloca o CO2 como um gás tóxico. As plantas fazem fotossíntese com CO2, com concentrações abaixo de 200 ppmv. A maioria das plantas não consegue fazer a fotossíntese e morre. Se você reduzir drasticamente as concentrações de CO2, elas morrem. E com elas, os seres humanos e os animais. Portanto, quanto maior for a concentração de CO2, maior será o benefício para a Terra e seus habitantes. Aliás, a própria NASA confirmou, e outros institutos, o esverdeamento do planeta Terra devido ao CO2. Então a frase que a gente ouve com frequência da boca de políticos, burocratas, aqueles pretensiosos ambientalistas: temos que reduzir as emissões de CO2 para evitar que o mundo se aqueça acima de 2 graus Celsius até 2030. Agora estão colocando um pouquinho mais, porque estão vendo que faltam só 10 anos. Ora, isso não faz sentido algum. Já foi citado nesse canal, e o Dr. Molion também citou brilhantemente isso daí, que o limite de 2 graus Celsius foi inventado por Hans John Snuber, o diretor do Instituto de Impactos Climáticos, o IPK, de Potsdam, Alemanha, sem comprovação científica alguma, tirou esse valor da cartola. Um truque de mestre. Conforme comentado acima, o clima global já esteve mais aquecido que isso no passado e nada de catastrófico aconteceu. Lamentavelmente, esse mesmo pesquisador foi o assessor do Papa Francisco para assuntos de clima na elaboração da encíclica. A encíclica, que contém vários parágrafos com afirmações de que o homem está aquecendo o mundo com suas emissões de CO2, resultando em aumento do nível dos mares, desgelo nos polos, aumento de eventos extremos, todas sem comprovação científica. Clima como bem comum, traduzindo do italiano, itens 23 a 26. Afirmações semelhantes também são encontradas no Instrumentum Laboris, publicado em outubro de 2019 por ocasião
do Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia. Em particular, nos itens 9, 16 e 54. Estes documentos dão mais munição para os alarmistas do clima e para ambientalistas doutrinados. Em resumo, a concentração de CO2 na atmosfera não controla o clima global. A atmosfera não cria, entre aspas, energia para aquecer o planeta, ela apenas retarda a perda de IV térmica emitida pela superfície para o espaço exterior. Reduzir as emissões humanas de CO2? Inútil. Idiotice, pois não teria nenhum efeito sobre o clima. Bom, eles também falam, agora com a pandemia, tivemos vários lockdowns. O que acontece? Aí a Greta foi lá, começou com os marimbondos. Não, você está vendo que vai reduzir as concentrações de CO2, bababá, Não teve impacto algum na concentração de CO2. Concomitantemente, protocolos que visam a redução de emissões humanas de CO2, como o Protocolo de Kyoto, 97, o Acordo de Paris, em 2015, nenhum efeito. Logo após a promulgação do acordo, Bjorn Lomborg afirmou que se todas as contribuições nacionais prometidas forem cumpridas fielmente até 2030 e continuarem a mantê-las por mais 70 anos, depois de 2030, a redução total na temperatura global obtida pelo Acordo de Paris vai ser de 0,17 graus Celsius em 2100. Por outro lado, os combustíveis fósseis como petróleo, carvão, mineral, gás natural, são responsáveis por 85% da geração de energia elétrica mundial. Ou seja, reduzir as emissões humanas de CO2 significa gerar menos energia elétrica, obstruir o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, principalmente os emergentes, aumentando a miséria, fome e desigualdade social no mundo. Não perca a terceira parte, previsões climáticas do IPCC. Tá certo, pessoal? Não deixe de assistir os outros vídeos, comentar bastante aí, compartilhar, já é de grande ajuda para fazer o canal crescer e ganhar maior visibilidade perante ao público leigo que necessita de tanta informação. Certo? Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus e se cuidem durante a pandemia.